Boa tarde, pessoal. Vamos seguindo aqui com o nosso conteúdo. Agora, para continuar a nossa sessão, que é também um módulo sobre a época das revoluções, vamos trabalhar com a última dessas três revoluções que nós arbitramos como importantes, a Revolução Francesa, tá? No curso de História Contemporânea, nunca custa lembrar, estamos trabalhando o conteúdo em aulas, que são módulos, pouco a pouco, vamos espraiando o conteúdo, abrindo e transmitindo aqui da forma mais devida possível. Tudo bem? Então, a gente já viu a Revolução Americana, nós já vimos a Revolução Haitiana e vamos olhar agora a Revolução Francesa. A Revolução Francesa refere-se ao período que começou com os Estados Gerais de 1789 e terminou. Isso é vamos lá, isso aqui é uma primeira discussão muito importante. Quando teria terminado a Revolução Francesa? É comum que alguns teóricos, alguns historiógrafos, se refiram ao fim da Revolução Francesa com a ascensão de Napoleão Bonaparte. Para outros, no entanto, esse processo revolucionário não teria terminado em 1799, teria terminado em 1804. Há uma enorme polêmica no que diz respeito a isso. É uma discussão que, para os fins do que nós temos aqui interesse no nosso curso, considero irrelevante. Considero que sim, a ascensão de Napoleão Bonaparte, o início da era napoleônica é, de alguma forma, um momento no qual a gente pode falar no fim da Revolução Francesa, em favor de tudo que representa Napoleão, tá? Seja porque Napoleão cria, digamos assim, acaba sendo em parte causa, em parte consequência de um processo de desgaste da Revolução Francesa. Napoleão é, ao mesmo tempo, sintoma e, ao mesmo tempo, causa disso. Talvez seja um dos personagens políticos mais importantes da alta contemporaneidade. Então, se a gente vai considerar a formação do consulado, a gente vai ver depois essa divisão temporal da Revolução Francesa. Se a ascensão do consulado em 1779 ou a criação, a autocoroação de Napoleão em 1804 ou o fim da República Francesa, como era denominada até 1809, ou se numa hipótese bastante alongada, bastante esticada, nós vamos levar até 1814, quando nós começamos a ter a derrota final de Napoleão em 1815, né, na Batalha de Waterloo. Mas em 1814 nós já assistíamos à preparação das coalizões, que nós vamos ver num outro conteúdo, como extremamente importantes para a gente poder compreender melhor esse império francês que vai surgir e vai durar entre 1804 e 1814 ou 1815. Uma discussão que, na verdade, é pouco substantiva. O importante é observar que a ascensão de Napoleão representa uma supressão do princípio de liberdade cujo qual se instalou com a Revolução Francesa. Muitas das ideias dessa Revolução Francesa são consideradas princípios fundamentais do que a gente chama até hoje da democracia liberal ocidental, a democracia que parte da premissa de que a cidadania, aliás, o próprio conceito contemporâneo de cidadania é, de alguma forma, um construto da Revolução Francesa, dessa época de revoluções. Então, o que a gente está aqui constatando e tentando traduzir em narrativa é que a Revolução Francesa ela tem um legado que é praticamente indelével, ok? Para essa história, que é o legado de se constituir uma democracia liberal e representativa como um projeto político fiável para a sociedade francesa, na qual cidadãos livres podem optar por diferentes processos participativos e, em eleições livres, escolher os seus representantes, que serão os responsáveis pela consecução das políticas públicas de garantia da lei e da ordem, de toda a soberania nacional. Então, 2 séculos depois
da Revolução Francesa, a gente ainda trata de forma quase que determinante a existência desse processo revolucionário para a compreensão da contemporaneidade. Valores, feitios institucionais, ideias fazem com que seja um dos eventos mais importantes. Até hoje, inclusive, nos ajuda a olhar para a história contemporânea e tentar compreender o papel das revoluções. Então, são muitos feixes que a Revolução Francesa lança de luz para a gente olhar para a Revolução no século XX, no século XIX, para as revoluções atlânticas, para todo esse processo da contemporaneidade. E eu diria que essas três são três interessantíssimas questões históricas, processos, fenômenos históricos ao se observar. A Revolução Francesa, a Revolução Haitiana e a Revolução Americana. Não necessariamente nessa ordem. Vamos lá. A primeira das causas, que é considerado como um despertar da Revolução Francesa, foi a estrutura social do Ocidente. O enfraquecimento do feudalismo ao longo da modernidade, que já havia desaparecido em parte da Europa, uma elite numerosa e próspera, com um grupo de plebeus que já eram mais prósperos, que já tinham melhores condições materiais, chamados de burgueses, né? Essa categoria tão importante para a contemporaneidade, chamada burguesia, também ganha um protagonismo inédito com a Revolução Francesa. Esse diverso grupo político, que a gente, doravante, está compreendendo como burguesia, ele ocupa um papel muito importante na história do que a gente vai chamar de Revolução Francesa e na história dos próximos períodos, dos próximos anos que se seguem. Então, boa parte dessa burguesia queria um estilo de vida melhor, já tinha alcançado uma melhor educação, já tinha alcançado uma melhor qualidade de vida, já tinha assumido melhores meios de vivência e, assim, sentia-se confortável para reivindicar maiores acessos, maiores direitos, maior liberdade, maior garantia da sua forma de desenvolver a propriedade. Então, de alguma forma, a Revolução Francesa tem nesse conteúdo, que a gente está chamando aqui de contemporaneidade, um importante marco na contestação do antigo regime. Por volta de 1730, os padrões de vida mais elevados reduziriam consideravelmente a mortalidade entre adultos. Então, o século XVIII foi um século no qual, o século XVII foi um século no qual a população europeia aumentou muito. E isso, sem dúvida alguma, criou uma questão demográfica, uma pressão demográfica que mexeu com a estrutura social desse mundo ocidental. Essa população maior, por sua vez, criou uma maior demanda por alimentos e bens de consumo. O ouro descoberto no Brasil levou a um aumento geral nos preços do Ocidente, mas, por sua vez, no final desse século, essa tendência de preço diminuiu, arrefeceu, e algumas crises econômicas começaram a ocorrer e, consequentemente, crises sociais começaram a também surgir, fazendo com que discutir uma reforma estrutural da sociedade se tornasse uma questão urgente. Diante dos gastos pesados que nós já vimos, especialmente com a Revolução Americana, mas também com as guerras do século XVIII, a Guerra dos Sete Dias, uma forma desses governantes dinásticos do antigo regime em arrecadar dinheiro para superar a crise era tributando nobres, tributando clero, tributando burgueses. E isso levou a um certo grau de insatisfação. Há um enorme debate acadêmico sobre as causas exatas da Revolução, mas eu tentei buscar aqui com vocês uma síntese das razões mais comumente apresentadas. Em primeiro lugar, dando um protagonismo razoável ao papel da burguesia, ressentida pela exclusão do seu poder político, ou da sua exclusão das grandes decisões e posições de honra. Esse é um primeiro fator muito interessante. Nós também poderíamos apontar que a situação opressiva, pauperizada dos camponeses em função de toda a crise alimentar, de toda a crise de preços, de toda a crise de subsistência, também levou o campesinato a se mobilizar contra a ordem estabelecida.
Em terceiro lugar, se a gente fosse elencar uma possibilidade de ideias doutrinária e ideológica, os filósofos iluministas começaram a ter suas obras mais lidas do que antes. A disseminação da imprensa, isso é algo extremamente importante para compreender que a imprensa, o sistema gráfico da tipografia, a revolução da imprensa que acontece aproximadamente no século XV, no século XVI, ajudou a... Bom, Gutenberg inventa o tipo móvel por volta de 1430 e 40, ok? De uma tecnologia que ele observou da China e trouxe para a Europa. Quando Gutenberg, Johannes Gutenberg, desenvolve na Alemanha, onde hoje a Alemanha, na época era o Sacro Império Romano Germânico, consegue desenvolver essa técnica, isso em larga medida ajuda a gente poder falar em um costume, um acesso muito maior à leitura do que era realizado antes. Então, boa parte das ideias políticas, os filósofos que divulgavam seu pensamento, começaram a ocupar um papel de maior destaque dentro do cenário político. Boa parte desses intelectuais, boa parte dessas figuras políticas, muitas delas sequer assistiram à Revolução Francesa. Um exemplo claro de figuras como essa são, por exemplo, Montesquieu ou Voltaire, que faleceram antes da Revolução Francesa, por exemplo. Rousseau faleceu antes da Revolução Francesa. Mas as ideias já haviam sido disseminadas, já haviam ocupado um papel privilegiado no pensamento político da nação francesa, fazendo com que alguns leitores acessassem melhor as suas ideias. Então, essa proliferação de intelectuais e de ideias, de alguma forma, teve um papel importante. Uma outra causa teria sido o engajamento francês, tanto na Revolução Americana, quanto os problemas coloniais que a França vinha enfrentando. O mundo, no final do século XVIII, era um mundo em profunda crise econômica. E o problema das safras fracassadas por volta do final da década de 80 do século XVIII, com a França sendo um país muito populoso, ajudaram a jogar mais combustível na fogueira. Além, é claro, da ausência completa de tenacidade e de capacidade prática da monarquia francesa em conseguir lidar com todos esses tremores políticos. Tudo bem? Vamos adiante. A Revolução tomou forma na França quando o controlador-geral das finanças, Charles-Alexandre de Calonne, providenciou a contratação, a convocação de uma assembleia de notáveis em 1787 para começar a pensar essas reformas e eliminar o déficit orçamentário. Só que essa assembleia de notáveis se recusou a assumir o encargo das revoltas e sugeriu a convocação de um instrumento, os Estados Gerais, que não se reunia há mais de 200 anos, fazendo com que Luís XIV tivesse que, em linhas gerais, ceder à convocação dos Estados Gerais dada a crise política. Uma série de concessões parciais de liberdade foram feitas, em especial da liberdade de imprensa. E uma consequência disso é que essa concessão de liberdades fez com que a situação política de Luís XVI, se deteriorasse ainda mais. E essas eleições de 1789 encontraram-se com todo esse cenário de crise. Ao se reunir esses Estados Gerais, compostos pelos três grandes estados, pelos três grandes grupos sociais da população francesa, do poder político francês, foram imediatamente divididos por uma questão fundamental. A votação, a decisão da representação deveria ser por cabeça, entre aspas, proporcional, ou por um tipo de espólio, por uma questão censitária. Então, os deputados do terceiro estado, da plebe, os deputados, os representantes, ameaçaram prosseguir na declaração de uma Assembleia Nacional sem
nenhum tipo de pacto com os outros poderes, as outras ordens. E esses meses de prevaricação fizeram com que o conflito atingisse um clímax, com grande medo de julho de 1789, e, como uma consequência, ainda em julho de 79, a grande conhecida, chamada Queda da Bastilha, que era um símbolo do poder régio, certo? E essa Bastilha, vou mostrar para vocês aqui, né? Para vocês terem uma ideia do que a gente está chamando de Bastilha, porque muitas vezes a gente vê essas figuras de linguagem, né? E a gente acaba chamando isso, muitas vezes, por termos ordinários e naturalizando como se todos nós tivéssemos a consciência, mas muitas vezes a gente não tem. A Bastilha, para quem não sabe, foi uma prisão. Ela foi concebida como acabou sendo tratada como um evento importante com relação à queda do antigo regime, porque a tomada da Bastilha acabou representando, esse assalto acabou representando uma forma de contestação da ordem dinástica. Então, tomar a Bastilha significava ocupar e libertar esses presos, significava um ato de resistência contra a opressão. Tudo bem? Então, esse é o significado da queda da Bastilha. Era um símbolo desse poder, dessa autoridade régia. E esse grande medo, somado à queda da Bastilha, acabou criando as condições para que essa Assembleia Nacional Constituinte se empoderasse e decretasse a abolição desse regime feudal, do dízimo. Em agosto, introduzisse o que nós já vimos em outras sessões, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamando uma liberdade, igualdade, inviolabilidade da propriedade e o direito de resistir à opressão da coroa. Os decretos, tanto de agosto e a declaração, foram inovações que, num primeiro momento, o poder régio se recusou a aceitar. Então, isso abriu a janela de oportunidade para mais um levante em outubro, com uma marcha na direção de Versalhes, a Assembleia Nacional Constituinte tomando a decisão em avançar no processo revolucionário, dada a intransigência da coroa, e buscando uma situação de liberação da França. Se a gente tivesse que falar da Revolução Francesa em etapas, essas etapas, em síntese, seriam essas aqui. A da Assembleia Nacional Constituinte, de 1789 a 1792, a Convenção Nacional, que é um período de transição importante, no qual, inclusive, a ascensão jacobina, que é extremamente importante para compreender a tentativa dos revolucionários em impor uma situação política direta de supressão de qualquer possibilidade de convívio com as forças dinásticas ou moderadas, radicalizando a Revolução Francesa e tendo ecos em praticamente todas as possessões coloniais francesas e também de outros impérios, fazendo com que assim a gente consiga dizer que a Revolução Francesa criou ecos no Atlântico e, ao mesmo tempo, foi resultado desse tempo. É meio que inútil a gente tentar estabelecer uma causalidade de um sobre o outro. A relação é naturalmente recíproca. O Diretório, muito importante como um período de tentativa de harmonização das relações entre as instituições e as forças políticas após o período jacobino, e até que o Consulado emerge em 1799, Napoleão toma parte do protagonismo político e cria-se uma situação. Inclusive, quando a gente observa que esse período jacobino é extremamente importante do ponto de vista político interno da França, a questão do jacobinismo como um conjunto de ideias cujos quais compreende-se o protagonismo da questão revolucionária à frente do convívio com forças políticas moderadas, buscando levar a liberdade republicana a todo custo à frente, fez com que, em um primeiro momento, como consequência dessa Revolução Nacional, os contra-revolucionários, as forças reacionárias, abandonassem a luta e fossem para
países vizinhos da Europa que ainda tinham alguma trincheira do antigo regime. E daí começa o que a gente chama das guerras de coalizão contra a Revolução Francesa. Quando a gente chama dessas guerras de coalizão, nós estamos nos referindo, tudo bem? Existem alguns lugares que vocês vão ver coalizão, outros coligação. Isso não é uma discussão relevante, é uma questão de vernáculo, tá? Mas basicamente o que significa essa ofensiva francesa revolucionária contra o seu entorno dinástico, buscando levar a república onde quer que fosse possível, e é claro que as decisões do Comitê de Salvação Pública, ou o chamado governo provisório francês do terror, período jacobino, esse Comitê de Salvação Pública, tentando manter a revolução de pé e impedir uma restauração dinástica, considerou relevante levar a guerra para além a guerra civil interna francesa, para além das suas fronteiras, porque a reação dinástica era, por sua vez, planejada fora das fronteiras. Então, com a execução de Luís XVI, fazendo da guerra uma questão realmente dramática, os embaixadores ingleses, holandeses, espanhóis foram embora de Paris e, como uma consequência do que foi um sinal revolucionário completamente, radicalmente antidinástico, por sua vez, essas dinastias europeias buscaram, pouco a pouco, criar as condições para que a revolução fosse sufocada e não transcendesse os limites da França. Essa é a linha de raciocínio que nos leva a compreender de forma sucinta por que Áustria, estados do Sacro Império Romano Germânico, Prússia, estados papais, tomaram a Inglaterra, a Grã-Bretanha, é claro, levaram a cabo uma série de campanhas militares contra a França, contra a Revolução Francesa, porque o principal receio é que, ao fazer com que essas jornadas, e a gente vai explorar melhor essas jornadas daqui a algumas sessões, quando a gente falar da Era Napoleônica, tudo bem? Quando a gente for estudar melhor as guerras revolucionárias francesas, que basicamente duraram desse período do terror, ou jacobino, até o período napoleônico, quando ele de alguma forma ajuda a pacificar a Europa, não num bom sentido. Em geral, quando vocês verem pacificação na história, é porque a coisa foi feia, tá? Pacificar significa algo muito difícil e muito doloroso para a história. Então, quando a gente fala dessas guerras de coalizão ou das guerras napoleônicas como uma consequência direta, nós estamos nos referindo à disputa dessas correlações de força entre as campanhas revolucionárias transcendendo o território francês e, por sua vez, a tentativa da Santa Aliança, que depois veio a surgir, mas principalmente das potências dinásticas, em sufocar o conflito. Isso é muito importante para se compreender essa magnitude do que foi a Revolução Francesa e qual é a sua consequência para a contemporaneidade. Se nacionalmente ela significou a eclosão de um exemplar, de um modelar processo revolucionário com uma incrível capacidade de ressonância em outros países, em outras regiões e até mesmo em outros continentes, para colocar na mesa, quase que irremediavelmente, o princípio contemporâneo de democracia, de liberalismo, de crítica ao autoritarismo. Por outro lado, esse processo, ainda na sua dimensão nacional, foi um processo extremamente tumultuado, um processo tenso, morticida, um processo que levou a uma série de disrupções na ordem nacional francesa. E essa série de disrupções são, na verdade, alguns dos fatores que ajudam a gente a compreender por que Napoleão Bonaparte
surgiu na história e como, numa contradição das mais dignas da história contemporânea, um líder tão autoritário é, ao mesmo tempo, tão importante e como essa retomada do autoritarismo ocorre no seio de um processo revolucionário que busca a liberdade. Esse processo revolucionário que, como a gente viu, apesar de surgir como uma questão nacional, transcende as suas fronteiras e faz com que a Europa inteira seja contaminada por um processo de disrupção política, o que foi profundamente traumático, mas nós vamos ver a sequência dessa guerra continental, seja pelas guerras napoleônicas, seja pelas coalizões, são um século praticamente inteiro de paz internacional. Então, a Revolução Francesa em si mesmo é um processo rico, complexo, multifacetado, mas a sua relação com o resto da Europa e do mundo também é cheia de reveses, cheia de paradoxos que merecem a nossa atenção e quem se interessar vai encontrar uma vasta bibliografia para poder estudar. Ok, pessoal? Vamos em frente, então, com o nosso conteúdo para compreender na próxima sessão quem foi Napoleão, por que ele é tão importante e por que o golpe do 18 Brumário, que aconteceu em 1799, tem tanta importância para explicar a história contemporânea e é um processo tão exemplar. Um grande abraço.